Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 23 de abril, nós vamos meditar de 1 Crônicas, do capítulo 27 ao capítulo 29. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos continuar, falando sobre aquilo que Davi fez antes da sua morte. Não só entregar a Salomão, o privilégio de construir o templo, o seu sonho, o seu grande sonho, ele deu a Salomão por ordem do Senhor, e também não só de levantar todos os recursos, mas também fazer a ordenança, organizar administrativamente, religiosamente todo o reinado ali, e principalmente no que dizia respeito à casa do Senhor, o tabernáculo, o templo que ia ser construído. E aí no capítulo 27 nós vamos ver que são os turnos do serviço de cada mês. E esse turno de serviço era a defesa do reino, na verdade, e ficou a cargo de 12 divisões militares, Cada um tinha 24.000 homens, olha só, que eles serviam durante todo o mês, e aí no mês seguinte ia para a próxima divisão que tinha sido criada, Nós podemos ver que aqui cita-se Jazobeão, que era capitão do exército do primeiro mês, e ele era descendente de Perez, filho de Judá. Então aí você vê, a predominância, a importância da tribo de Judá, que era a tribo, na verdade, de Davi, e consequentemente a tribo de Jesus. Por isso, citamos que ele é o leão da tribo de Judá. E aí são estes os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes das famílias e os capitães de militares de centenas com seus oficiais que serviam ao rei em todo o negócio dos turnos que entravam e saíam mês em mês durante um ano. Cada turno, 24.000. Olha, cada turno, Então você começa a perceber a dimensão, a quantidade de pessoas envolvidas, E aí eu já falei um pouquinho, do primeiro, logo em seguida nós vamos ver o segundo, que estava em Dodai, o terceiro, capitão do exército designado para esse terceiro mês era Benaía, chefe do filho do sacerdote Joiadada, e diz que Benaía era um homem poderoso entre os 30 e cabeça deles, e o seu turno estavam em cargo do seu filho Aminazadab, E vai falando mês após mês. Depois disso nós vamos ver os chefes das tribos, ainda no capítulo 27, a partir do versículo 16, sobre as tribos de Israel eram estes: sobre os rubenitas, Eliezer; sobre os levitas, Asabias, Falei um pouquinho sobre isso ontem. Os administradores da possessão do rei, e Davi vai, enfim, apresentar Salomão como seu sucessor. Agora, oficialmente, Então, Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos, os capitães de 1000, os administradores, os filhos dos reis. Ele começa a convidar os homens valentes, os valentes de Davi. Pôs Davi-se em pé e disse: ouve-me, ó irmãos meu, povo meu. Era meu propósito no meu coração edificar a casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para estrados dos pés do nosso Deus. Eu tinha feito o preparo para edificar. Porém, Deus me disse que eu não edificaria a casa no seu nome, porque sou um homem de guerra e derramei muito sangue. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa do meu pai para que eternamente fosse rei sobre Israel. Olha o que ele diz,
Que convicção, porque Judá escolheu por príncipe, e a casa do meu pai, na casa de Judá, entre os filhos do meu pai, agradou a mim, para fazer rei sobre todo Israel. E todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa. Os meus átrios eu escolhi para filho e para ser com ele o seu pai. Estabelecerei o meu rei para sempre, preservarei ele em cumprir os meus mandamentos, meus estatutos, como até os dias de hoje, né? E aí ele continua, e aí depois ele vai endereçar a palavra dele ao próprio Salomão, e ele diz assim no versículo 9 do capítulo 28. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai, serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todo o coração, penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscardes, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele o rejeitará para sempre. Isso que Davi falou ao seu filho Salomão, coloque aí, né, como o Senhor falando para você, né? Coloque o seu nome, né? Tu, minha filha Rubenita, conhece o Deus do teu pai. Serve-o de todo o coração íntegro, de alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha, Rubenita, todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Rubenita, se você buscar, ele deixará ser achado por você, e se o deixares, ele te rejeitará para sempre, né? Agora, pois, atende tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa, para santuário, ser forte e faze a obra. Isso ele falou para Salomão, né? Mas como eu falei, podemos nos colocar nesse texto, né? E talvez você fale, mas eu não tenho uma casa, eu não tenho nenhum templo para construir. Você é a habitação de Deus. Né? Hoje Deus não precisa de templos humanos, ele habita em mim, ele habita em você, e ele quer ser conhecido aqui nessa terra, através dessa habitação que é você. E aí, logo em seguida, Davi dá a Salomão a planta do templo. Olha só, Deus deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico, com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos, as suas câmaras interiores, como também a casa do propiciatório. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor, e todas as câmaras ao redor para o tesouro da casa de Deus e para os tesouros da casa das coisas consagradas, e para o turno do sacerdote, dos levitas, para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios, para todo o serviço da casa do Senhor, especialmente o peso de ouro, para todos os utensílios de ouro de cada serviço, também para o peso de prata, para todo o utensílio de prata de cada serviço. Então, olhe bem, tinha tudo muito bem organizado. As coisas que eram de ouro eram num lugar, as coisas que eram de prata eram de outro lugar, a tesouraria era em outro lugar, né? Os lugares para dos turnos, né? Também tinha uma sala específica para isso. Então você vê a grandiosidade dessa planta, né? E ele vai detalhar tudo aqui no capítulo 28. Tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandamento do Senhor, a saber, todas as obras dessa planta. Diz Davi a Salomão, seu filho, sê forte, corajoso e fazes a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor teu Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor.
E aí no capítulo 29 são as ofertas, né, de Davi e dos príncipes para esta grande obra. Disse mais Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu é ainda moço e inexperiente a esta obra que é tão grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor nosso Deus. Ele também disse isso lá em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 6. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de Deus ouro, obras de ouro, de prata, bronze, ferro, madeira, pedras de ônix, pedra de engaste, pedras de várias cores, de mosaico, toda sorte de pedra preciosa, mármore em abundância. E ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que eu tenho, eu dou à casa de Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. E aí ele vai falando, né? A quantidade de ouro, 3.000 talentos de ouro, ouro de Ofir, que era aquele ouro, né? É o mais puro, mais precioso, né? Já falamos sobre ele aqui no devocional. E aí deram para a casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata. Isso o quê? Os chefes das famílias das tribos, os príncipes da tribo de Judá, né? Os príncipes de todas as tribos de Israel, não foi só de Judá, de todas as tribos, os capitães de 1.000, de 100, então os intendentes sobre as empresas do rei voluntariamente contribuíram. Olha que coisa linda, né? Então, você vê que a voluntariedade do coração de Davi em trazer toda a sua riqueza para a construção do templo movimentou não só os capitães, né? Não só os chefes da tribo, mas todo o povo foi, sabe, voluntário. O povo se alegrou com tudo que fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor também. O rei Davi se alegrou com grande júbilo, né? E aí nós vamos ter a oração de Davi, logo em seguida Salomão é proclamado rei, né? Pela segunda vez fizeram o rei Salomão, filho de Davi, ungiram ao Senhor por príncipe e Zadok por sacerdote. Salomão assentou-se no trono do Senhor rei, no lugar de Davi, o seu pai, e prosperou, e todo Israel o obedecia. A gente vê isso com detalhes lá também em 1 Reis, capítulo 2, versículo 12. O Senhor engrandeceu sobremaneira a Salomão. Perante todo Israel, deu-lhe majestade real, qual dantes dele não teve nenhum outro rei. E depois nós vamos ver a morte de Davi, né? Ele reinou aí sobre todo Israel, o tempo do seu reinado de 40 anos, em Hebrom foi 7, em Jerusalém 33 anos, né? Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glórias, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. E assim finalizamos 1 Crônicas, amanhã iniciaremos 2 Crônicas. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, tudo que temos e tudo que somos, nos alegramos, porque Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.